Duas vezes o anjo Miguel enfrentou Satanás. Número 1. O corpo de Moisés em Judas, versículo 9, descreve um evento que não é encontrado em nenhum outro lugar da Bíblia. Miguel teve uma luta com Satanás pelo corpo de Moisés, mas o que isso implicou não está definido em Judas, versículo 9. Mas Miguel, o arcanjo, quando disputava com o diabo e discutia sobre o corpo de Moisés, não ousou proferir contra ele uma sentença de maldição, mas disse: "O Senhor te repreenda." Este evento transcorre em junho. Não é improvável que Satanás quisesse saber o local para que pudesse construir um santuário lá. Então, Israel se voltaria para a adoração idólatra dos ossos de Moisés. Como representante angelical do povo de Israel, Miguel se esforçaria para preservar o povo desse tipo de idolatria, mantendo o local de sepultamento de Moisés em segredo. Moisés foi impedido de entrar na terra prometida por causa de sua desobediência nas águas de Meribá Coades. Ele levou os israelitas até a borda de Canaã e teve um vislumbre da terra, mas não lhe foi permitido entrar. No final da vida de Moisés, Deus deu a Moisés um vislumbre da terra que ele havia deixado o Egito para trás. Moisés subiu o Monte Nebo, das planícies de Moabe até o topo de Pisga. Era isso que Deus queria, Moisés em casa. Moisés entregou a lança. Moisés morreu de acordo com a palavra do Senhor. Após a morte, vem o enterro, como no caso de Moisés. No entanto, o versículo 6 contém uma das declarações mais notáveis sobre todo o grande chamado de Moisés em Deuteronômio, capítulo 34, versículo 6, e o enterrou no vale, na terra de Moabe, em frente a Bet-peor, e ninguém sabe até hoje onde está a sua sepultura. Moisés é o único indivíduo na Bíblia que Deus pessoalmente enterrou. Você sabia disso? O Senhor então escondeu o túmulo. O que o levou a fazer isso? Porque aquela sepultura teria sido transformada em santuário. Mas o ponto crítico é este: mesmo sendo Miguel um arcanjo, ele ainda não presumiu falar com reprovação com aquele que governa no reino dos demônios, e deixou todo esse repreender a Deus. Miguel, o arcanjo, é representado na Bíblia em Daniel, Judas e textos do Apocalipse como um anjo guerreiro que luta em combate espiritual. A palavra arcanjo significa anjo da mais alta patente. A maioria dos anjos na Bíblia é descrita como mensageiros, enquanto Miguel é representado em todos os 3 livros como contendente, resistindo ou enfrentando espíritos malignos e principados. Miguel é o nome do arcanjo. Esse nome suscita a pergunta: quem é comparável a Deus? Miguel é apresentado a nós pelo profeta Daniel. Miguel recusou-se a julgar de forma presumida. Em vez disso, ele simplesmente anunciou a repreensão do Senhor. Essa revisão usa uma linguagem idêntica à encontrada em Zacarias, capítulo 3, versículo 2, na qual o Senhor repreendeu Satanás por suas acusações feitas contra Josué, que era o sumo sacerdote. Apesar de possuir uma autoridade significativa, Miguel continua a mostrar total submissão ao Senhor. Os anjos justos têm uma hierarquia e são submissos à autoridade. Quando você considera o quão poderoso Miguel é, a submissão do arcanjo a Deus se torna ainda mais impressionante e maravilhosa. É evidente que o ato de se submeter nunca é destinado a privar um indivíduo de suas forças, propósito ou valor. Mesmo Miguel, o arcanjo, não lutou contra o inimigo com base em sua própria autoridade, mas falou em nome do Senhor. Miguel considerou seu cargo e posição com reverência. Lúcifer havia sido criado como a criatura mais elevada antes de sua queda. Satanás parece ter tido os privilégios mais significativos já concedidos a uma criatura. Satanás pertence à classe de querubins de seres angelicais, e esses são provavelmente da classe mais alta e de mais alta ordem, cheios de sabedoria e perfeita imunidade. As expressões "você teve o selo da perfeição" e "cheio de sabedoria e beleza perfeita" indicam que ele era o maior de todas as criaturas. A linguagem figurativa deste versículo fala de sua perfeição requintada. Ele não era apenas um líder ungido, mas foi chamado 2 vezes de querubim guardião e protetor, o que pode se referir ao seu papel como guardião,
uma guarda de honra e proclamador da gloriosa presença e santidade de Deus. Parece que ele estava na própria presença de Deus, pois andava no meio das pedras de fogo. A perfeição é um termo que resume suas qualidades pessoais e morais. Ele tinha o selo da perfeição e era perfeito em beleza. Ele era perfeito ou irrepreensível em seus caminhos desde o dia em que foi criado até seu primeiro pecado. Embora tenha sido expulso de sua posição exaltada, Satanás manteve uma grande dignidade. O texto indica que sua influência e poder eram intensos. Esta é uma lição que tanto você quanto eu devemos aprender. Muitos cristãos ainda não aprenderam a se curvar nem mesmo diante de Deus. Você e eu, meu amigo, somos criaturas, Ele é o Criador. O que nos dá o direito de questionar qualquer coisa que Ele faça? Não me interprete mal, todos nós lutamos com dúvidas, mas devemos reconhecer que Deus é tanto o Criador quanto o Redentor. Ele é aquele que cuida de nós, mas nosso Deus é exaltado, santo, justo e correto. Ele nunca comete erros, tudo o que Ele faz está correto, então você e eu podemos confiar nele. Mas será que fazemos isso? Será que reconhecemos sua autoridade? Será que valorizamos sua pessoa? Quando os homens forem chamados a prestar contas, o Senhor Jesus Cristo dirá: Você disse Senhor, Senhor, mas não fez o que eu ordenei. Cada um seguiu seu próprio caminho e fez o que era certo aos seus próprios olhos. Essa é a imagem da humanidade. E você, como está se saindo hoje? Que exemplo o arcanjo Miguel é para nós? Seja quais forem os planos de Satanás, sabemos que não poderiam ser bons. Ele rouba, mata e destrói. Embora essas estratégias não pareçam sutis, Satanás pode fazer até mesmo o roubo, o assassinato e a destruição parecerem sutis. Ele tem o poder de roubar a palavra de Deus do coração de qualquer pessoa que a ouça, questionando: Deus realmente disse? Agora, Michael, de acordo com este relato, levanta-se em defesa de Moisés, com o zelo de um espírito reto e corajoso. Diz a Satanás: O Senhor te repreenda. Número 2. A guerra no céu. A guerra irrompe no céu, com Miguel e seus anjos de um lado e o dragão e seus anjos do outro. Isso acontece no meio da tribulação. Apocalipse, capítulo 12, versículo 7. E houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. O dragão e os seus anjos também lutavam. Mas eles não foram suficientemente fortes e não prevaleceram. Não mais se encontrou lugar para eles no céu. E o grande dragão foi lançado fora, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi lançado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. O dragão foi totalmente derrotado, tão completamente que ele perde sua posição e ele e seus lacaios são lançados à terra. No entanto, este não é o seu destino final, conforme Apocalipse, capítulo 20, versículos 1 a 3. Então vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo e uma grande corrente na mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações até que os 1000 anos se completassem. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Em Apocalipse, capítulo 20, versículo 10, é dito: E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite, para todo sempre. Observe o relato de João sobre ele, o grande dragão, aquela antiga serpente, que é o diabo e Satanás, o que engana o mundo inteiro. Após esta batalha abortada, Satanás é então julgado e atormentado para sempre, juntamente com a besta e o falso profeta, que foram lançados no lago de fogo no início dos 1000 anos. Em Apocalipse, capítulo 12, versículo 10, é dito: Então ouvi uma voz alta no céu, que dizia: Agora chegou a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo.
pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusava diante do nosso Deus, dia e noite. A proclamação continua: os irmãos crentes venceram o maligno pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Eles não amaram a própria vida, mesmo diante da morte. Portanto, regozijem-se, ó céus, e vocês que habitam neles, na presença de Deus. Ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vocês, cheio de grande ira, sabendo que tem apenas um curto período de tempo restante. Os céus podem se alegrar com a partida do dragão, mas é uma terrível notícia para a terra e o mar. O diabo sabe que seu tempo é limitado e resolveu derramar sua fúria o mais amplamente possível. Satanás não está atualmente no inferno, embora certamente esteja a caminho. A principal maneira pela qual Satanás ataca o povo de Deus é através da blasfêmia. Ele é o acusador de nossos irmãos. Mesmo assim, os crentes têm um advogado divino diante de Deus, chamado Jesus Cristo, como afirma João, capítulo 2, versículo 1, meus filhinhos, escrevo estas coisas a vocês para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. O adversário, Satanás, pode buscar erradicar o povo de Deus, mas Jesus Cristo é o bom pastor, como declara João, capítulo 10, versículo 11, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E no versículo 14, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. João então oferece uma estratégia simples que os crentes ao longo dos séculos empregaram para superar os ataques de Satanás, um plano triplo contra os assaltos do diabo: cobertura e coragem. A cobertura do cristão não é nada menos que o sangue de Cristo derramado por seu pecado. Sem o sangue de Cristo, uma pessoa permanece eternamente vulnerável a Satanás. Segundo, a confissão do cristão é a palavra de Deus. Lembre-se de que a defesa bem-sucedida de Jesus contra as tentações do diabo se deveu completamente ao seu uso da palavra de Deus. Terceiro, a coragem do cristão é indicada pelo amor a Jesus mais do que a própria vida. Eles não amaram suas vidas até a morte. Satanás nunca dorme, assim como não se cansa em seus repetidos ataques ao povo de Deus. Cristãos que consideram a guerra espiritual um assunto excelente para discutir, mas não acham que isso afeta suas vidas diárias, podem estar vulneráveis à derrota espiritual. Bons soldados de Jesus Cristo sabem que Satanás ronda a terra procurando por aqueles que ele possa devorar. Devemos estar prontos. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Miguel e as forças do céu derrotam o dragão Satanás, que é lançado à terra. Ele fica furioso e parte para guerrear contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e se apegam firmemente ao testemunho de Jesus. Apocalipse, capítulo 12, versículo 17. Então o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra contra o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. O confronto é um mal necessário, e ninguém gosta disso, mas deve ser feito para corrigir, purificar e unificar a comunidade. No entanto, existem outros anjos, e a Bíblia nos fala sobre seus propósitos. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar um like. Seu apoio é fundamental para nós e nos ajuda a continuar produzindo conteúdo de qualidade. Até a próxima e obrigado por fazer parte da nossa comunidade.